Nate, o recém-nomeado gerente do escritório, tomou uma decisão ousada logo após assumir o cargo. Sem hesitar, ele implementou mudanças drásticas. Sua primeira ação foi reduzir os salários, mostrando claramente sua avareza. Indiferente ao impacto que isso poderia ter em sua própria imagem, cortou os salários de quase todos os funcionários. O resultado não tardou a chegar, muitos entregaram suas cartas de demissão quase imediatamente. Aqueles que decidiram ficar não o fizeram por vontade própria, mas sim pela falta de opções imediatas. Agora, eles precisavam suportar as arbitrariedades desse tirano. O escritório já perdeu quase metade da equipe original. Nate explicou que algumas das posições eram redundantes e repetitivas. Aqueles que permaneceram sobreviveram assumindo o dobro da carga de trabalho. Como resultado, eles tiveram que trabalhar até tarde, e às vezes suas tarefas chegavam até a faxineira, que já recebia um salário baixo. Eventualmente, ela desistiu do trabalho. O maior problema agora era encontrar um substituto para ela por um salário baixo. Ninguém queria passar o dia limpando o chão e polindo maçanetas por alguns trocados. A gerente de recursos humanos, Sra. Bennett, tentou convencer Nate todos os dias a aumentar um pouco o salário da faxineira, argumentando que, com essa remuneração, seria difícil encontrar um novo funcionário. Mas, todas as manhãs, durante as reuniões da equipe, tudo que Nate fazia era reclamar o quão sujo e empoeirado o escritório estava. Na realidade, o escritório estava realmente ficando muito sujo nessa época. Foi em uma dessas reuniões matinais que Nate reclamou sobre tudo o que estava associado ao escritório. Todos ficaram perplexos, pois essa filial da empresa estava funcionando perfeitamente bem. Depois de revisar os relatórios semanais, Nate voltou sua atenção para o problema da posição da faxineira. Se você não encontrar uma faxineira em breve, vou ter que incluir a limpeza em suas responsabilidades diretas, quase gritou para a gerente de RH. Ela estava pronta para sair correndo dali por causa dessa atitude absurda, mas sabia que, em sua idade, não era tão fácil encontrar um emprego. Então, toda vez que Nate trazia esse assunto à tona, ela apenas o ouvia em silêncio, com suas abordagens irracionais e exigências de esclarecer tudo mais tarde. No dia seguinte, ela entrou no escritório com suas pílulas anti-ansiedade, esperando encontrar o gerente. Mais uma vez, ele expressou sua insatisfação com o trabalho dela, dizendo que a faxineira ainda não tinha sido encontrada. É realmente tão difícil encontrar uma faxineira? Quero dizer, somos tão bem-sucedidos que qualquer um estaria disposto a trabalhar em uma empresa, disse Nate com raiva, se aproximando lentamente da janela. Em algum momento, ele congelou silenciosamente, olhando pela janela. Seu olhar parecia se fixar em algo distante, nas lixeiras. Uma mulher mal vestida estava organizadamente empilhando caixas de papelão. Nate começou a sorrir maliciosamente. Ele se virou para a Sra. Bennett e disse: "Então você está dizendo que ninguém quer trabalhar em nossa empresa por esse pagamento? Assista e aprenda, novata." Ele abriu toda a janela e gritou: "Ei, entre por um minuto, tenho uma oferta que você pode querer ouvir", gritou Nate, mas a garota não parou de trabalhar nem por um segundo, continuando a organizar as caixas de papelão. O chefe ficou surpreso, mas não ia desistir. Havia até um pouco de sensualidade em seus olhos. "Ei, você precisa de algum dinheiro? Vem aqui", gritou novamente. No entanto, a garota continuou trabalhando, o que irritou o chefe. Ele se virou para a Sra. Bennett para chamar a segurança. Quando o segurança entrou correndo na sala de conferências, Nate disse a ele para trazer aquela depósito de bomba, referindo-se à garota. Alguns minutos depois, a garota entrou no escritório. Depois de algumas tentativas frustradas de falar com ela, ficou claro que ela era completamente surda. Ela parecia ter um aparelho auditivo, mas aparentemente não estava funcionando corretamente ou era de má qualidade. Ela tinha cerca de 30 anos, surpreendentemente arrumada. Suas mãos estavam limpas, assim como suas roupas e cabelos. A falta de maquiagem realçava sua juventude e sua pele clara. Seu cabelo estava penteado e preso em um coque. Suas roupas pareciam pobres, mas limpas, embora não coubessem corretamente, e pelo menos ela não tinha um cheiro ruim. O chefe, aparentemente lembrando-se de que as pessoas surdas podem ler os lábios, começou a pronunciar cada sílaba lentamente. "Você entende o que estou dizendo?"
A garota acenou com a cabeça. Você quer um emprego? Não precisa fazer muito, estará apenas limpando o escritório, completou o chefe. A garota ficou lá em silêncio por alguns minutos, observando, e então ela acenou com a cabeça, concordando. Isso fez Nate sentir-se vitorioso. Estava tão orgulhoso de si mesmo que se virou para a Sra. Bennet, que observava silenciosamente o que estava acontecendo. Não consigo encontrar uma faxineira. Talvez você só tenha esquecido como contratar pessoas. Bem, aqui está uma lição para você, disse com desprezo. Ele estava pronto para anunciar que cortaria um pouco mais o salário, mas quando viu o olhar da Sra. Bennet, sentiu que estava indo muito longe. Até mesmo a garota sem teto fugiria de um trabalho assim, então ele desistiu da ideia. A garota surda começou a trabalhar. Seu nome era Lauren, e ela sempre chegava ao escritório na hora certa, às vezes até antes do horário. Ela lavava, limpava e secava diligentemente tudo o que encontrava. Em apenas uma semana, o escritório estava irreconhecível, mas isso não melhorou a atitude da equipe em relação à colega surda. Ela era frequentemente alvo de piadas cruéis e zombarias, mesmo quando as pessoas sabiam que ela não podia ouvi-las. Mesmo com a audição prejudicada, ela conseguiu captar algumas das coisas que as pessoas diziam sobre ela e seu trabalho. Apesar do assédio constante, ela manteve sua compostura. Ela sempre ansiava por sair do trabalho e voltar para sua casa nos arredores da cidade, onde morava em um barraco velho e abandonado. Lauren não estava sozinha em sua pequena casa. Ela havia adotado vários animais, incluindo 3 gatinhos, 2 cachorros e um papagaio com a pata quebrada. Esses animais eram seus companheiros constantes. Ela estava disposta a apoiar as provocações e o ridículo no trabalho para poder cuidar deles. Seus animais eram sua fonte de conforto e amor, e sua presença ajudava a enfrentar o abuso diário. No turno da noite, enquanto ela poderia ter se preocupado apenas consigo mesma, ela sempre se certificava de ter algo delicioso para seus amigos peludos. Seu amor pelos animais compensava o árduo dia de trabalho. A Sra. Bennet estava extremamente satisfeita com a faxineira, cujo trabalho mantinha o escritório impecável, apesar das zombarias pelas costas dos colegas. O gerente Nate ainda não estava impressionado com o trabalho dela. Ele não conseguia entender o que queria dela, mas com o tempo, o comportamento silencioso e os olhos inteligentes da garota começaram a ganhar o respeito de seus colegas. Mesmo aqueles que já haviam zombado de Lauren começaram a perceber que seu passado não era tão simples como imaginavam. Apesar de ser mendiga, ela era bem educada e alfabetizada. Seu discurso era breve, mas perspicaz. Seus colegas frequentemente se surpreendiam com sua inteligência e comentários instigantes, dando a impressão de que ela tinha um profundo entendimento de muitas coisas, mas optava por não revelá-lo. Ficou claro para eles que sua situação atual não refletia sua inteligência ou habilidades. A atmosfera no escritório tornou-se tensa e estressante, com Nate exibindo um comportamento agressivo durante as reuniões matinais, parecia culpar os outros pelo declínio no desempenho da empresa, que estava em queda livre. Como resultado desse declínio, o chefe amargurado começou a demitir funcionários regularmente, muitas vezes demitindo várias pessoas ao mesmo tempo. Isso só aumentou a atmosfera negativa e a concentração entre os funcionários. Rumores circulavam entre os colegas de trabalho de que Nate, o chefe, logo seria o único deixado no escritório. O proprietário e CEO da empresa, Nolan, começou a visitar o escritório com mais frequência devido à queda repentina nos lucros da filial. No entanto, Nate usou isso como uma oportunidade para intimidar e pressionar os funcionários, criando uma imagem positiva para Nolan durante suas visitas. Apesar dos esforços de Nate, Nolan, que havia construído a empresa desde o início, não permitiria que ela falisse. Ele tomaria medidas para mudar as coisas. Após várias visitas ao que antes era um ramo bem-sucedido, Nolan ouviu que, embora o escritório parecesse estar funcionando bem superficialmente, havia um sentimento de desconforto entre os funcionários. Após outra visita, Nolan anunciou que a empresa passaria por um processo completo de atendimento e que todos os funcionários, incluindo o gerente, tinham um dia de folga remunerado. Aqueles que se recusassem ainda seriam pagos. Enquanto todos estavam fora, Nolan monitorou câmeras escondidas em todo o escritório, conectadas ao seu computador pessoal.
Ele queria descobrir a verdade sobre o que realmente estava acontecendo no escritório e tomar medidas para salvar o negócio que havia construído com tanto esforço. Nolan se garantiu a monitorar o escritório todos os dias, desde a abertura até o fechamento. Ele meticulosamente coletou informações e provas para entender as razões por trás do declínio da filial. Um dia, durante uma reunião, Nolan foi apresentado a um plano de desenvolvimento de negócios bem elaborado que o pegou de surpresa. Ele leu rapidamente o material e olhou para Nate, surpreso. "O que é isso?" perguntou segurando o plano. "Quem preparou isso?" Nate sentiu que Nolan estava intrigado com o material e, de forma modesta, abaixou a cabeça. "Eu trabalho muito nisso, senhor. Não dormi por várias noites. Espero que goste." A primeira coisa que chamou a atenção de Nolan foi uma elegante caligrafia feminina. Ele havia lido vários relatórios escritos por Nate, então estava familiarizado com a sua escrita cursiva. Nolan assistiu aos vídeos gravados e ficou chocado ao descobrir que a faxineira havia passado uma quantidade significativa de tempo trabalhando nos papéis até tarde da noite. Ela estava completamente focada e absorta em seu trabalho, nem mesmo percebendo o tempo passar. Ela também conseguiu criar gráficos e diagramas com facilidade, como se já tivesse feito isso há anos. Nolan ficou chateado consigo mesmo por ter esquecido tantas coisas da filial dele. Na manhã seguinte, Nate foi chamado para o escritório de Nolan. Ele foi até lá, mas assim que viu a expressão no rosto de Nolan, parou repentinamente. Ficou lá, olhando para o chão, enquanto Nolan o repreendia. Todos no escritório estavam com medo de falar ou se mexer, com medo da ira do chefe. "Você percebe que seus erros e equívocos quase destruíram os negócios", começou Nolan furiosamente. "Estou simplesmente surpreso com o número de funcionários talentosos que perdi devido ao seu comportamento arrogante. Você demitiu todos os melhores trabalhadores que selecionei com tanto cuidado." Nate tentou se explicar, mas Nolan interrompeu. "Não preciso da sua explicação. Foi como se você estivesse tentando testar alguma técnica, mas quando você tentou assumir o crédito pelo trabalho de outra pessoa, foi a gota d'água." Nolan se acalmou um pouco e disse: "Você tem 10 minutos para pegar suas coisas e sair." O confiante gerente parecia derrotado e pálido enquanto se dirigia à saída. Naquele momento, ele ouviu Nolan pedindo à sua secretária para trazer a faxineira, uma jovem chamada Lauren, que era surda. Assim que Lauren entrou silenciosamente no escritório, Nolan indicou que ela se sentasse. "Por favor, sente-se. Eu gostaria de saber mais sobre você. Obviamente, você é inteligente e sua vida não tem sido fácil." Nolan começou a conversar. A menina parecia um pouco confusa, mas confirmou que isso era verdade. Enquanto conversava, Lauren olhou pela janela, falando baixinho, e começou a compartilhar sua história. Lauren cresceu em uma família muito pobre, mas desde jovem tinha um amor pelo aprendizado. Apesar das dificuldades em casa, onde seus pais bebiam muito e brigavam à noite, ela se dedicava em seus estudos desde a 3ª série até se formar. Ela encontrou em uma casa abandonada próxima ao seu apartamento, onde estudava nos dias em que seus pais bebiam. Pela manhã, ela voltava silenciosamente para pegar suas roupas na mochila enquanto sua família ainda dormia e corria para a escola. Apesar das circunstâncias desafiadoras, Lauren se destacou em seus estudos e não teve dificuldades em ser aceita em uma faculdade de negócios. Ela era uma estudante inteligente, determinada e bem apreciada por todos os seus professores. Tinha uma habilidade natural para entender conceitos rapidamente e estava sempre disposta a ajudar seus colegas de classe. Não foi surpresa para ninguém que Lauren alcançou a nota mais alta da turma. A administração de empresas era sua matéria favorita e sua aspiração de vida. Foi lá que ela conheceu seu primeiro amor, Connor, que era um ano mais velho. Assim que se encontraram nos corredores da universidade, eles perceberam que estavam apaixonados. Apesar das objeções da rica família de Connor, especialmente em relação a ele se casar com uma mulher inteligente, mas financeiramente pobre. No entanto, seu amor era tão forte que Connor a pediu em casamento, expressando que queria passar o resto da vida com ela. Lauren e seu noivo Connor estavam visitando amigos fora da cidade. Estavam animados, especialmente porque iriam se casar na próxima semana. Eles se aproximavam da casa de campo de seu amigo, onde todos já estavam esperando por eles, quando uma névoa densa caiu repentinamente. Tudo ao redor ficou branco e nebuloso.
Eles nem perceberam quando os olhares de um carro se aproximaram e brilharam diretamente no para-brisa. Um terrível ruído de frenagem e um estrondo ecoaram quando Lauren recuperou a consciência. A primeira coisa que Lauren perguntou foi sobre o bem-estar de seu noivo. Ela desmaiou ao saber que ele havia falecido. Quando acordou no quarto de hospital, Lauren imediatamente percebeu que algo havia mudado em sua vida. A partir daquele momento, ela ficou surda. Os médicos não souberam explicar a perda auditiva e atribuíram ao estresse do acidente. Apesar da perda auditiva e do estado mental difícil, ela implorou aos médicos para permitirem que ela participasse do funeral de seu amado, mas foi negada até mesmo a chance de visitar seu túmulo. Os pais de Connor culparam Lauren pelo acidente e afirmaram que, se não fosse por ela e seus amigos, ele não teria ido à casa de campo. No final, quase atacando com os punhos, a mãe de Connor sibilou: "Vou tornar a vida dela miserável. Ela só conseguirá um emprego como faxineira, no máximo. Você vai chorar arrependida por ter arruinado meu filho." A única coisa que a pobre garota lamentou naquele momento foi que, afinal, ela não havia morrido no lugar de Connor. Ninguém precisava dela afinal. Sua vida estava cheia de dificuldades, sem emprego, sem casa, sem amor e agora sem audição. Era impossível conseguir um emprego, já que ninguém se interessava por uma mendiga surda e frágil. No começo, ela aprendeu sozinha a ler lábios. Depois de algum tempo, ela conseguiu ganhar um pouco de dinheiro extra limpando no mercado local. Gastou esse dinheiro em um aparelho auditivo barato, que não restaurava sua audição completamente, mas permitia que ela ouvisse algumas palavras. A partir desse momento, ela passou a vagar. Ela encontrou um pequeno galpão onde poderia se abrigar, apesar das circunstâncias difíceis, das quais ela nunca reclamou. Sua vida já havia sofrido tanta injustiça. Ela estava contente com seus amados animais que havia adotado, que eram seus companheiros mais próximos. Nolan ficou sentado em silêncio, ouvindo atentamente sua história triste. No final, quando ela relembrou o trágico acidente envolvendo Connor, ele sentiu pena. Então, ele fez a Lauren uma oferta surpreendente. Propôs que ela, uma profissional altamente qualificada com formação em negócios, ocupasse o cargo de nova diretora executiva do ramo. E quando ela aceitou, ele ficou muito satisfeito com a decisão. A filial melhorou rapidamente, e Nolan passou a visitá-la com frequência, às vezes até buscando Lauren no trabalho. Em um dia especial, depois do almoço, Nolan entrou no escritório de Lauren e viu imersa em seu trabalho, como de costume. "Querida, faça uma pausa, eu tenho algo para você", disse ele. Em suas mãos, ele segurava um certificado que a nomeava como proprietária de um abrigo de animais, onde todos os seus animais poderiam ficar. Enquanto ela se acomodava em sua nova casa com seu marido, ela não teria mais tempo para cuidar deles. Além disso, ela estava ansiosa com a chegada de um bebê. Quando Nolan ouviu a notícia, ficou extremamente feliz. Houve mais um milagre que aconteceu na vida de Lauren, algo que os médicos não poderiam explicar. Sua audição voltou de repente, como se nunca tivesse ido embora. A grande e vazia casa do empresário agora estava cheia de aconchego e conforto, se tornando um verdadeiro lar. Essa história nos ensina a importância da empatia e do reconhecimento do valor das pessoas, independentemente de suas circunstâncias ou aparências externas. Todos merecem uma chance, pelo menos a oportunidade de mostrar suas habilidades e talentos. Para aqueles que estão enfrentando dificuldades, não importa quão difícil a situação possa ser, é possível encontrar força dentro de si mesmo para superar os obstáculos. Se você gostou dessa história, não esquece de deixar o gostei e comente aqui embaixo se você tiver alguma história para compartilhar. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho de notificação para mais histórias. Até o próximo vídeo!